A Câmara dos Deputados, eleita esse ano, terá uma idade média de 49 anos a partir de 1º de fevereiro, quando efetivamente tomam posse, e será composta por 17,7% de mulheres, 82,2% de homens. Ao comparar com governos estrangeiros, o Brasil está entre os países com o parlamento federal mais velho e com menos mulheres no mundo. Por esses e outros assuntos, a gente recebe a partir de agora a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, e também a deputada Chiara Biondini, do PP de Minas Gerais. Ideologias e idades diferentes. Então, deixa eu começar aqui, a Chiara é a mais nova, Luísa Erundina. Para a senhora, eu imagino que seja um orgulho, porque, afinal de contas, continua se reelegendo, mudou de partido ao longo da carreira, foi prefeita de São Paulo e deputada federal eleita mais uma vez pelo estado mais populoso da nação. Prazer ter a senhora aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, internautas que nos acompanham nesse diálogo, nesse debate. E me encontro muito à vontade para dialogar sobre esse tema que tem sido insistentemente abordado junto a mim, o que indica que há alguma coisa a ser melhorada em relação à participação política das mulheres, particularmente das mulheres com mais idade. Senhora que tem uma longa trajetória, me diga o seguinte, está melhor, no número não está, mas está melhor para mulheres debaterem política? Como é? A senhora tem uma trajetória que já acompanhou, já foi prefeita de São Paulo, mais uma vez deputada, fez política antes de ingressar na vida partidária. Como é que é essa mudança, Veja, Felipe, essa minha trajetória é uma exceção, não é regra. Enquanto deveria ser regra, porque nós mulheres somos mais de 52% dos habitantes brasileiros, dos brasileiros e também dos eleitores, portanto, das eleitoras. E, lamentavelmente, a nossa participação nessa atual legislatura não chega apenas a 15%, do total de 513 deputados. E já foi muito menos. Nos primeiros mandatos, lá pela década de 99, foi o primeiro mandato, nós éramos 8%, 7%. Portanto, houve um crescimento importante, até por conta da política de cotas. Foi a partir da política de cotas que conseguimos atingir esse percentual numérico, o que não significa necessariamente a qualidade da representação, mesmo em se tratando das mulheres, a representação das mulheres. Há muito ainda a avançar, o que supõe muita luta nossa, do movimento feminista, para que a participação política pelo menos se aproxime um pouco mais daquilo que nós representamos numericamente e também do ponto de vista da participação na economia, na cultura, nas artes, enfim. Ainda há um déficit bastante grande da participação política das mulheres. Chiara Biondini, obrigado por conversar conosco aqui no Band News TV. Você é a parlamentar mais jovem eleita. Como é que é para você essa situação chegar agora e por que uma jovem ingressando na política no meio desse tiroteio todo que a gente tem em nível nacional aí na política brasileira? Boa noite, Felipe. Boa noite, deputada Erundina. É um prazer estar aqui, principalmente falar dessa representante tão importante no nosso cenário político brasileiro, tão respeitada e querida, inclusive pelo meu pai, deputado Hélio Biondini, que te manda um abraço, deputada. Então, a mais nova do país, entro aí nesse marco histórico, 20 anos eleita. Desde os 4 anos que eu acompanho meu pai na vida pública, aqui na minha casa temos esse costume de fazermos tudo junto, e acompanhando meu pai, fui vendo o lado bom da política, fui vendo a importância de políticos bons dentro da Câmara dos Deputados e das assembleias do país, e entendi que era o meu chamado. Vi muitos jovens também e pessoas do bem abandonando a política, não querendo saber, muitas vezes, não querendo votar, e eu entendi que estava na hora de somar forças ao lado do meu pai e entrar para esse time político do bem
e, enfim, representar a juventude no nosso país. E deu certo, graças a Deus. Hoje sou a deputada mais nova do país na Assembleia de Minas. Bom, E mulher. Você é uma novata na Assembleia, mas é nova na política em função de tudo isso que você disse. Você acompanha o seu pai há bastante tempo, a maior parte da tua vida você tem ali em casa uma figura como Hélio Biondini. Bom, aí tem uma situação. Tem como atuar independente de ideologia? Há uma proposta feminina a ser, uma pauta feminina, deputada Luísa Erundina, a ser colocada em nível de Brasil? Olha, Felipe, sem dúvida nenhuma, não significa que a nossa participação se limite apenas à pauta que interessa mais diretamente às mulheres, às crianças. É natural que isso ocorra, mas mesmo com essa diversidade político-ideológica, é salutar que haja essa diversidade, e eu aproveito para saudar a Chiara por estar, portanto, como eleita deputada. Essa convivência de quem já viveu muito mais tempo e de quem está começando agora é uma troca que me interessa e a ela também, porque a política tem uma dimensão pedagógica, tem uma missão educativa. A juventude tem aspectos, né, mais atuais, do ponto de vista da compreensão da realidade, da intervenção nessa realidade. Por minha vez, eu tenho toda uma experiência, já passei por 4 legislaturas, mas convivendo não só com as mulheres, mas também com os homens. E certamente a questão ideológica, a questão programática, política, interfere, e não é isso que unifica as pessoas. O que unifica as pessoas são interesses objetivos, são demandas concretas da sociedade, da população que nós representamos, que o mandato serve para isso. Entre outras coisas, é para capitalizar, para canalizar, através desse mandato, os anseios, as demandas e as reivindicações das pessoas em relação aos seus direitos. E, portanto, essa diversidade, não só de idades, mas de concepção política ideológica, programática, é salutar, enriquece. E isso deve ser reforçado, ao invés daquilo que nos difere, nos pode dividir, porque é importante, sobretudo uma bancada ainda pequena, diante da correlação de forças que não nos favorece, que nós nos unemos o mais possível, né, encontrando pontos de convergência, ao invés de, acentuar os pontos de divergência, que é isso que interessa às mulheres e aos cidadãos de um modo geral, da sua representação na Câmara, pelos seus parlamentares, por aqueles que eles escolheram para representá-los, seja no Legislativo, seja no Executivo. Qual a tua visão? Acho que a Chiara não está nos escutando. Chiara, escutou? Qual a tua visão a respeito dessas questões? Então, concordo 100% com a deputada. Acho que a gente está num país que está caminhando para um colapso em questão de ideologia. Acho que tem que ser, além disso, temos que estar unidas. Tenho muito a aprender com deputados, com parlamentares, com pessoas que têm muito mais experiência. Acho, sim, importante a juventude ir caminhando para entrar na política. Acho importante, acho saudável. Mas acho que com humildade, com trabalho e com diálogo, a gente tem que ir escutando os deputados, os parlamentares que têm mais experiência, para irmos aprendendo. E independente da ideologia, eu acho que o diálogo, eu acho que o debate é a melhor forma. Claro que os cidadãos que confiaram os votos a mim, os cidadãos que confiaram os votos, por exemplo, na deputada Erundina, sabem em quem estão confiando, e espero realmente um diálogo, uma conversa e uma paz dentro da Assembleia e dentro da Câmara dos Deputados. Só comentar que aqui em Minas Gerais, graças a Deus, temos na primeira vez a maior bancada de mulheres. Então, a gente conseguiu esse marco, aumentou, somos 15, ainda é um número pequeno, mas em Minas Gerais a bancada de mulheres cresceu ao invés de regredir. Deixa eu fazer uma pergunta machista, retrógrada, com um chavão, deputada Luísa Erundina. Mulher não vota em mulher, 52% da população são mulheres. E a gente não tem essa representação efetivamente no Congresso. Se fosse no mundo, não vou dizer o mundo ideal, mas se tivesse uma simetria, no mínimo metade do Congresso seria feminino. Mulher não vota, mulher é um chavão, é machista, é retrógrado, e aí a bola está com a senhora. Eu acho que é um chavão,
mas é preciso considerar outros aspectos que podem explicar esse comportamento. A nossa formação política, ela apresenta grandes déficits, até do ponto de vista cultural. Uma sociedade, como você mesmo destacou, machista, patriarcal, sobretudo em se tratando de espaços de poder, até mesmo a mulher tem um viés machista quando prefere, por exemplo, um profissional homem do que uma profissional mulher, seja em qualquer área de conhecimento. E, portanto, isso é um viés machista que, mesmo nós mulheres, terminamos incorporando na nossa compreensão, nas nossas posições, na nossa atitude, nas nossas decisões. Portanto, temos que superar esse grande déficit do ponto de vista político, de formação política, e romper com o machismo que muitas vezes está incorporado nessa própria formação, de acreditar que o homem é mais competente, que o homem é mais vai dar conta melhor, e até há um mecanismo psicológico, até nos parece, para nos conformar quanto a essa diferença grande, esse déficit de participação da mulher nos espaços de poder. Muitas vezes a mulher diz assim, não, deixa o homem mesmo, porque política é coisa ruim, é de pessoas não éticas, de pessoas oportunistas, de pessoas que não atendem às expectativas de quem as escolhe. A meu ver, isso é uma tentativa de justificar-se pelo fato de não se dispor a disputar, a conquistar o poder e a exercê-lo de forma feminina. Não basta ser mulher, porque há muitas mulheres com cabeça de homem e há muitas mulheres com comportamento machista, por deficiência da sua formação na família, na escola, na sociedade, nos meios de comunicação. Portanto, o machismo é um problema cultural e é uma questão estrutural que a gente tem que romper pela nossa educação de mulheres, ao educar também meninas e meninos, porque nós somos, sobretudo, educadoras. E tem a Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, ela tem uma afirmação muito interessante. Ela diz assim, quando a mulher entra na política, a política institucional de participação efetiva, disputando mandatos, exercendo mandatos, ela muda, a política muda a mulher quando ela entra na política. Quando mais de uma mulher entra na política, a mulher muda a política. Isso para dizer o quê? Que a presença da mulher nos espaços de poder tem a possibilidade de renovar a forma de exercer o poder, de forma que é própria da mulher. Não reproduzir o modelo machista no exercício do poder, na representação política da sociedade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque além de nos dispormos a disputarmos o poder de forma tão desigual, só foi a partir da política de cotas em que se garantiu que as mulheres custassem das chapas eleitorais, obriga os partidos a isso. Mais recentemente, a Justiça Eleitoral nos conferiu outros direitos, inclusive fruto de um projeto de lei meu, que era garantir, que não conseguimos quando esse projeto foi aprovado, que seria 10% do tempo de televisão do programa partidário e 10% dos recursos do fundo partidário. Não esse fundo que existe hoje, mas a partir de um determinado momento, nesta eleição atual, as mulheres têm um plus em relação aos recursos do fundo eleitoral por força dessa política de cotas. E é isso que está, de uma certa forma, contribuindo para elevar o número de presença feminina nos espaços de poder, particularmente no espaço do legislativo. Quer dizer, me dá muita alegria de ver os jovens interessados pela política se dispondo a participar nesse nível, e o exemplo da Chiara vai servir certamente para outros jovens e jovens a se lançar nessa participação tão importante na vida de qualquer ser humano. Quando a gente discuta, diz assim, somos 15 mulheres chegando à Assembleia Legislativa de Minas, e é um número representativo, é a maior bancada, só tem que lembrar o seguinte, são 77 deputados estaduais em Minas, então é uma mulher para 4 homens. Vou aqui usar de novo a questão assim,
Mulheres não votam, mulheres, qual a tua visão? Luiz Erundina falou a respeito, mas qual a tua visão a respeito disso? Então, realmente ainda tem uma disparidade, mas precisamos falar que aumentou e não podemos diminuir esse fato de que aumentou e precisamos dar graças a Deus. Claro, ainda temos muito que evoluir. Concordo, em parte, com o que a deputada anteriormente falou. Eu não acho que necessitamos diminuir os homens, ou, enfim, para podermos ganhar espaço como mulheres. Acho que a gente tem que incentivar que cada vez mais realmente as mulheres se candidatem, que as mulheres tenham realmente propostas boas. E, enfim, eu não acho que um precisa anular ao outro. Eu não acho necessariamente que a mulher tenha que votar em mulher e que o homem tenha que votar no homem. Acho que tem que ser algo realmente da sociedade. A mulher que queira votar na mulher, ela vote na mulher. A mulher que queira votar no homem, ela vote no homem. E o homem que queira votar na mulher, também vote na mulher. E o homem que queira votar no homem, vote no homem. Acho que a gente tem que ter essa pluralidade. Realmente, existe uma disparidade, não tem como negar isso. Realmente, ainda temos em nós mulheres, em nós cidadãos, um pouco da cultura machista, de achar que no poder realmente o homem tenha mais voz do que as mulheres. Mas eu não acho que o caminho das mulheres de terem mais espaço é diminuindo os homens. Acho que é realmente nos unirmos, independente de lado, independente de posicionamento, independente de ideologia, mas nos unirmos e mostrarmos que as mulheres têm, sim, como os homens, condições de assumir cargos importantes. Então, fica aqui o meu incentivo, as mulheres a acreditarem e a se candidatarem, a lançarem com propostas boas e aí somar ao time. Como eu falei, precisamos reforçar que tem 77 deputados, só 15 mulheres, ainda tem uma disparidade, mas, ao meu ver, e no meu ponto, precisamos falar que aumentou e que isso foi um marco histórico para o estado de Minas Gerais. Então, temos que olhar o lado bom da coisa. Deputada Luiza Erundina, a senhora comandou o terceiro orçamento do Brasil como prefeita de São Paulo. Aí chega lá na Câmara, são 513 e a maioria homens. Como é que é esse comportamento, como é que é essa visão? Porque a senhora tem uma visão também de quem foi executiva, de quem tem ali uma projeção que é grandiosa dentro daquela Câmara. Só que a Câmara também é o seguinte, eu imagino que tem uma hora assim que é meio cotovelada para tudo quanto é lado, né, deputado? Com certeza, Felipe. Dependendo do tamanho da nossa bancada ou da bancada do nosso partido, essa correlação de forças, faz com que, muitas vezes, um parlamentar cumpra um mandato, ao invés mais de um mandato, não consegue aprovar um projeto de lei. Eu, pelo menos, consegui apresentar 80 projetos de lei, inclusive uma proposta de emenda constitucional, que exige quórum qualificado, exige 2 votações em 2 turnos, nas 2 casas. Eu consegui aprovar um projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional. E consegui aprovar 9 projetos de lei, o que significa que são 9 leis que vieram do nosso mandato. Agora, você comparando com o Poder Executivo, no qual você tem a caneta, você decide as questões estratégicas de uma coletividade. Agora, se o governo é democrático, essas decisões estratégicas não podem ser tomadas de forma unilateral, de quem está na cabeça do comando. Não, o governo democrático envolve também, através de mecanismos que se criam, para também ouvir a sociedade civil organizada sobre decisões estratégicas que o governo deve tomar, sobretudo em relação à lei orçamentária. De um ano para outro, temos que elaborar o projeto de lei de orçamento para o ano seguinte, e é preciso ouvir as bases, ouvir as comunidades locais. Uma cidade complexa como é São Paulo, enormes regiões, tem região com 3 milhões de habitantes. A cidade como um todo tem 12 milhões e 500 mil habitantes, numa região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes. Portanto, é complexa e não dá para governar de forma verticalizada, a cabeça decidindo tudo, porque não decide certo, adequadamente em uma dessas questões. Então, é preciso ser um governo aberto, transparente, com controle social e radicalmente democrático, e ter uma equipe efetivamente capaz, não só tecnicamente, das diferentes áreas das políticas públicas, mas também tem que ter capacidade política. E sendo nós mulheres, Felipe, nós somos testadas muitas vezes
da nossa competência quando que o homem não é testado em momento nenhum e ele tem muita tolerância por parte da sociedade se eventualmente ele não corresponde no seu desempenho, sobretudo nos espaços de poder. Portanto, a nossa responsabilidade é nos mantermos atualizadas, nos mantermos estudando, nos mantermos antenados com a realidade do povo que a gente governa e a relação com os outros partidos também temos essa capacidade de articulação política sem ceder em relação aos nossos princípios, aos nossos compromissos históricos, sem o que você não faz diferença de um governo para outro. Tem as diversidades, tem as especialidades, as peculiaridades de um mandato, seja de um partido ou seja de outro. Sim. Essa convivência ela é complexa e é preciso sabedoria, maturidade, paciência, delicadeza, humildade na forma de conviver nesse espaço e, sobretudo, sendo nós mulheres, nós não contamos com a compreensão que o homem normalmente conta no desempenho de suas funções, sobretudo funções públicas. Sim. Chiara, você viu aí que a missão é complexa, né? Complexa. Como eu falei, acompanhei desde os meus 4 anos, né, 16 anos dentro de casa. Durante a minha caminhada aí de campanha, eu ouvia pessoas falando: você está preparada? Você sabe o que você vai enfrentar? Enfim, realmente eu vivi 16 anos. Aula eu tive com um dos melhores parlamentares do país, eu posso dizer, estudei muito. É claro que, já olhando do lado de homem, né, meu pai, que é o parlamentar, sei que como mulher tem uma ou outra situação um pouco mais delicada, é complexa, mas acho que realmente, como a experiente deputada Erundina falou, o melhor caminho é o diálogo, o melhor caminho é a conversa, o melhor caminho é o respeito. Fomos todos votados de forma democraticamente por quem se identificava com a gente. E se lá no parlamento, lá na Assembleia, temos amigos, colegas que pensam, que têm ideologias diferentes da nossa, uma conversa, uma união, um diálogo não diminui a nossa ideologia, não nos faz nos influenciar ou mudar de lado, porque a gente tem um respeito, coisa que às vezes a gente não vê em determinadas assembleias. Acho que é complexo, mas estou preparada e estudada e quero que fique cada vez mais leve esse ambiente político, onde cada um tem o seu direito de expressar e lutar por suas bandeiras, mas consigamos sentar numa mesa e conversar de forma leve e de forma gostosa entre os parlamentares. Quero agradecer as duas parlamentares, foi um prazer falar com vocês nesse domingo. Né? De um lado, a deputada mais jovem do Brasil, de outro lado, a deputada mais jovem há mais tempo, né? Porque, afinal de contas, é assim que tem que ser feito, né? esse registro. Que duas jovens aqui comigo no Band News. Né? Obrigado a vocês duas. Obrigada, Felipe. Um bom mandato para as duas, né? E sucesso aí, porque, afinal de contas, a gente quer exatamente isso, né? Bons parlamentos e parlamentos oxigenados por ideias, e é isso que nos interessa enquanto eleitores. Sucesso para vocês. Só para concluir, Felipe, os sonhos não envelhecem. Então, exatamente. Eu recomendo a Chiara que ela sonhe e tenha paixão pela política. E aí dá certo. Exatamente. Muito obrigada, Felipe. Também quero agradecer aos internautas que nos acompanharam. Muito obrigada. Chiara? Parabéns, Chiara. Obrigada, Felipe. Obrigado por esse debate, essa conversa muito importante para os eleitores, muito importante para os cidadãos, e estar ao lado de novamente reforçar essa parlamentar tão respeitada, tão querida, de tantos anos. Então, para mim, foi uma honra e um privilégio começar aí essa trajetória numa conversa com uma pessoa com tanta experiência. Então, obrigada, deputada Erundina, por essa participação e obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um abraço. O privilégio foi Vamos nosso. ter outras oportunidades para a gente conversar, Chiara. O privilégio foi nosso e dos nossos assinantes. Obrigado a vocês aí, bons mandatos. Obrigada, boa noite.